Vamos lá, aula número 24, Matemática D. Vamos falar a respeito de cilindros. Você tem cilindros aí em aplicações diárias do cotidiano. Provavelmente ao seu redor tem alguma coisa de formato cilíndrico, seja um lápis, seja um energético, né? Não vamos falar nome, ele não está nos pagando. Você tem aqui cilindros com diversos gases, você tem lá cilindros muito utilizados em laboratórios. E eu quero que você comece pensando no seguinte: quando você olha para um cilindro reto, que é o que a gente está vendo aqui, nós temos uma base inferior, temos uma base superior, e essas duas bases são bases o quê? São bases circulares. Você vai me dizer, deixa eu te mostrar uma coisa, que o cilindro ele é um sólido de revolução, tá ok? Eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo girando ao redor de um eixo, e quando esse retângulo gira ao redor do eixo, esse giro continuado do retângulo ao redor do eixo acaba formando o quê? Acaba formando o cilindro que a gente tem. Então, professor, o cilindro é um sólido de revolução. Perfeito. Todo cilindro, olha aqui comigo, ó. Você vai admitir, para começar, que a gente, para desenhar o cilindro, tem um retângulo. E quando a gente faz essa ideia, você vai me dizer que a gente faz isso, fecha lá em cima, faz isso e faz isso. Nós temos o quê? Um cilindro sólido de revolução. Mas eu quero melhorar a sua abordagem sobre o cilindro e te dizer uma coisa. Quando você pensa num prisma, você tem prisma de base triangular, você tem prisma de base quadrangular, você tem prisma de base hexagonal. O cilindro é um prisma cuja base é um círculo. Todo cilindro é um prisma cuja base é um círculo. E aí dá uma olhada comigo no seguinte: se eu sair do centro e for até uma extremidade, eu defino o raio dessa base. E quando a gente pensa, dá uma olhada, quando eu penso numa base quadrada, a base quadrada tem Rzinho, que é lado do quadrado, sobre 2, tem Rzão, que é lado raiz de 2 sobre 2, tem diagonal, que é lado raiz de 2, tem perímetro da base, que é igual a 4L, tem área da base quadrada, que é igual a L ao quadrado. Quando você pensa num prisma de base quadrada, você tem que lembrar de todas as relações da base quadrada. Quando você pensa num prisma de base circular, que a gente chama de cilindro, você tem que pensar nas relações associadas ao círculo. E se você pensar nas relações associadas ao círculo, você vai me dizer o seguinte: olha, a respeito da base dessa figura, você tem que me dizer o quê? Perímetro da base é igual a 2π vezes R. A área da base é igual a π que multiplica R ao quadrado. Perímetro da base, 2πr. Área da base é igual a πr ao quadrado. O cilindro que a gente está trabalhando aqui, ó, é um cilindro reto. Você vai me dizer que o segmento que sai de uma base e vem até a outra, formando com ela ângulo de 90, vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de altura. Alguns exercícios vão considerar, veja só, alguns exercícios vão considerar que essa altura que está colocada aqui pode ser chamada de quê? Pode ser chamada de uma geratriz. Deixa eu pegar um negócio para te mostrar, olha só. Se você levar em conta que eu tenho aqui, ó, um retângulo, né, também conhecido como controle de projetor, você vai pegar e vai me dizer o seguinte: se essa figura está girando, você vai dizer, professor, esse segmento que sai daqui, ó, até aqui embaixo é a altura, verdade. Mas quando eu coloco essa figura para girar, certo? Quando eu coloco essa figura para girar, o que vai acontecer é que você vai me dizer que isso que está aqui se repete tantas vezes na lateral que acaba gerando a superfície lateral. E se gera a superfície lateral, a gente vai chamar de quê? Vai chamar de geratriz. E você diz, peraí, professor, mas então, se eu olho para essa figura que está colocada aqui e admito que todo cilindro, a grosso modo, é um prisma cuja base é um círculo, as fórmulas do cilindro são as mesmas fórmulas do prisma? Perfeito. E aí você vai começar me dizendo o seguinte: sobre a base, nós temos perímetro da base e área da base. Agora me responde, como é que calcula a área lateral de um cilindro, de um prisma qualquer? Professor, a área lateral do prisma é igual ao quê? Perímetro da base vezes altura. Área lateral do cilindro também. Perímetro da base multiplicado pela altura. Área total vai ser o quê? A área lateral mais 2 vezes a área da base.
E volume de um cilindro é igual ao quê? Volume do cilindro é igual a área da base multiplicada pela altura. Então, a área da base multiplicada pela altura. Você quer complicar a sua vida, você pode. Aqui onde tem perímetro da base, você vai pegar e vai escrever 2πr, aí você cria uma fórmula nova, que é a área lateral é igual a 2πr vezes h. Área total é igual a 2πr vezes h mais 2πr ao quadrado, aí você coloca 2πr em evidência e faz outra fórmula, que você não vê ela só para o cilindro. E você pode colocar aqui ainda πr ao quadrado vezes h. Eu acho que não vale a pena. Quando você pensa nas fórmulas do cilindro, pense nas fórmulas do quê? Pense nas fórmulas do prisma, tá ok? Fórmulas de cilindro são as mesmas fórmulas do prisma. E aí, eu quero construir aqui para você uma coisa que é o seguinte. Nós temos o quê? Nós temos uma base, nós temos uma tampa. E quando eu olho para essas duas figuras, você ainda vai me dizer que a gente tem o quê? A região lateral. Você sabe que eu tenho o raio da base, que eu tenho a altura e sabe tudo que a gente precisa saber sobre a base. Ao levar essas ideias em conta, eu quero que você observe uma coisa. Toda a construção que a gente está fazendo aqui, ó, base superior, base inferior, corpo lateral da figura. Estou te mostrando isso porque há vários exercícios onde nós temos o quê? Onde nós temos planificação das figuras, né? A figura vem desmanchada e você tem que imaginar o que é que essa figura ia girar. Se você tiver um círculo, outro círculo e tiver uma região retangular colada aqui, lembre-se que essa região retangular gruda naqueles dois círculos e forma essa figura que a gente vê. Agora, tem uma coisa que é uma coisa menos comum, aqui são só as fórmulas que eu já te mencionei, tem uma coisa que é uma coisa menos comum, que é pensar no seguinte: existe um tipo de cilindro que tem uma característica própria e é só um detalhe, não precisa, tem um monte de livro por aí com várias fórmulas específicas para isso, não precisa. Quando o enunciado falar, deixa eu colocar aqui, ó, quando o enunciado falar que o cilindro é um cilindro equilátero, quando eu te falar que o cilindro é um cilindro equilátero, você vai me dizer que é porque a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base. Cilindro equilátero tem altura igual ao diâmetro da base. H igual a 2R. O que isso muda? Você poderia mudar todas as fórmulas ou eu, se fosse você, só pensaria que a altura é igual ao diâmetro da base. É só isso. Tem vários exercícios, inclusive, em que isso acontece e nem se fala sobre essa ideia. Agora, dá uma olhada comigo. Se a gente vai levar essa informação em consideração, eu quero te mostrar ainda uma outra coisa, que é o quê? Alguns exercícios vão usar uma expressão chamada tronco de cone. Outros exercícios vão usar uma expressão chamada, olha aqui comigo, ó, manga de camisa. Você concorda que a manga da camisa, ela é um cilindro, mas ela tem uma inclinação aqui para ela grudar, né? Essa parte de cima é um pouco maior do que a parte de baixo? Se você admite isso, você originalmente tem o quê? Originalmente você tem um cilindro. Quando você originalmente tem um cilindro, você vai pegar e vai fazer o seguinte: eu vou fazer um corte oblíquo em relação ao cilindro, que é esse corte aqui na parte onde a manga fica grudada no corpo da camisa. Ao levar isso em conta, a figura que você vai ter é essa que você está vendo aqui, ó. Isso é o que gruda aqui, que a gente está vendo lá. Chama tronco de cilindro, desculpa. Aí eu quero que você lembre de uma coisa comigo. Deixa eu colocar de volta. Se eu imaginar que esse corte foi feito aqui, você concorda que o corte feito aqui tem um cilindrinho pequenininho colocado ali em cima? A altura pequena é uma altura B e a altura total é uma altura o quê? É uma altura A. Agora, dá uma olhada comigo. Os cilindros têm distribuição volumétrica homogênea, assim como qualquer prisma. Como o corpo de construção do cilindro é sempre o mesmo, a distribuição de volume é sempre igual. Se a gente vai levar isso em conta, dá uma olhada comigo no seguinte. Se eu dividir um cilindro pela metade da altura, eu tenho metade do volume. Mas eu posso dividir ele pela metade da altura, ou eu posso pegar essa divisão e inclinar ela. Pega lá em cima e pega aqui embaixo. Me responda, quando eu faço essa divisão,
Tem um cilindro pequenininho aqui em cima. Aquele volume de lá de cima e o volume daqui de baixo é ou não é o mesmo? É. Se a gente levar essa ideia em conta, me responda, como é que você calcula o volume da manga de camisa, o volume do tronco do cone? Olha, qual é o volume descartado? Me responde, quanto que é essa altura que está colocada aqui? Essa altura que está colocada aqui, ela é o quê? Ela é igual a A menos B. Então, o volume descartado é área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é A menos B, dividido por 2, porque só metade foi descartada. Perfeito? Dividido por 2, porque só a metade foi descartada. Em outras palavras, me responda uma coisa. Então, sabemos quem é o volume descartado. Se eu sei quem é o volume descartado, me diga qual é o volume do tronco do cilindro. É o volume total menos o volume descartado. E o volume total é o volume do cilindro, área da base que multiplica a altura, que é A, menos o volume descartado que a gente já considerou lá em cima. Se eu levar isso em consideração, você vai me dizer que volume de tronco é a área da base que multiplica, quando você tira o mínimo e desenvolve a expressão, você acaba ficando com o quê? Com a média aritmética do lado maior pelo lado menor. Então você vai pegar e vai pôr aqui, ó. Ao admitirmos, olha só, vamos colocar aqui um cilindro, eu vou considerar que esse cilindro tem um raio R da base e ao levar isso em conta, ao invés de pegar o cilindro no seu corpo completo, eu vou te dizer que a gente tira fora essa parte que está aqui e acaba ficando com o quê? Com aquilo que a gente chama de manga de camisa. Você vai considerar que essa altura que está aqui, ó, é uma altura menor B, e essa altura que está aqui é uma altura maior A. Uma pergunta, essa figura que acaba se formando aqui, que figura é essa que acaba se formando aqui? Esse corte inclinado no cilindro acaba determinando uma elipse, lá da geometria analítica, certo? Aquele corte é uma elipse, mas não vem ao caso nesse momento. O que vai acontecer é que o volume do tronco de um cilindro é área da base πr ao quadrado, que multiplica a média aritmética da altura maior com a altura menor, certo? A construção dessa ideia é aquilo que a gente viu ali. E tem um monte de exercício que vai falar disso. Ou tem um monte de exercício que vai te dizer o quê? Eu tenho um copo cheio de água, ou com água até uma determinada altura, eu pego esse copo e inclino o copo. Quando eu inclinar o copo, a parte de baixo do copo continua sendo um cilindro, mas aquela região inclinada é isso que está formando aqui. Então é muito comum quando você pega um cilindro com líquido dentro e inclina esse líquido, que a figura que se forme seja o quê? Um tronco de cilindro. Tá ok? Tem vários exercícios com esse tipo de abordagem. Agora, dá uma olhada comigo. Se a gente vai levar isso em conta, eu quero que você dê uma olhada na questão número 1 da CAF. Você vai lendo ela lá, eu vou colocar ela aqui. Olha comigo, a questão número 1 diz assim. Uma empresa que constrói tanques para o tratamento de efluentes industriais deseja fabricar um tanque sem tampa no formato de um cilindro circular reto equilátero. Peraí. A informação agora é de que nós temos um cilindro circular reto e equilátero, né? Professor, mas a figura que você colocou ali naquele slide não é um cilindro equilátero? É, pessoal, porque a maioria dos vestibulares por aí não está preocupado com a figura parecer ou não parecer o que você está procurando. Então não espere que a figura tenha exata relação com aquilo que a gente está desenhando ou com aquilo que o enunciado está descrevendo, embora eu achasse que devia. O que vai acontecer? Esse cilindro, segundo o enunciado, é um cilindro equilátero. Se ele é um cilindro equilátero, dá uma olhada comigo. Segmento que sai do centro e vai até a extremidade é raio. Segmento que sai lá daquela base lá em cima e vem até a base, aqui embaixo, é a altura. Se a gente vai levar isso em conta, o enunciado afirma que esse cilindro é um cilindro equilátero. Dizer que ele é equilátero é dizer que a altura dele é igual ao quê? É igual ao diâmetro da base. Se eu sei que a altura dele é igual ao diâmetro da base, você vai pegar e vai considerar comigo o seguinte, peraí, o enunciado disse que a capacidade dele, que o volume dele são 432 pi metros cúbicos. Então, o volume deste cilindro são 432 pi
metros cúbicos. Volume de um cilindro é a área da base multiplicada pela altura. A área da base é π que multiplica r ao quadrado. A altura é igual ao dobro de r, tudo isso igual a 432π. Dá uma olhada comigo, π do lado de lá e π do lado de cá a gente corta. Você vai me dizer que eu tenho r ao quadrado vezes r, que vai me dar r ao cubo, igual 432 dividido por 2, que vai nos dar 216. Você não sabe direto o valor, você pega o 216 e decompõe o 216. 216 dá por 2, de novo dá por 2, vai fazendo. Nesse caso, como eu já fiz umas 2 vezes na vida, isso vai te dar o quê? Raiz cúbica de 216 é a mesma coisa que 6. Ótimo. Se a raiz cúbica de 216 é 6, quer dizer que o raio desse negócio, o raio ali, é igual a 6 metros. Só uma pergunta, se o raio são 6 metros, você pode afirmar que a altura é igual a 12 metros. Perfeito? Se o raio é 6, a altura, que é o dobro, vale 12 metros. Então, temos uma informação construída aqui. Aí o enunciado continua. O material para o fundo do tanque custa R$ 5,00 por metro quadrado. E para a lateral custa R$ 2,00 por metro quadrado. Determine quanto custará o material para que eu produza esse tanque. Cuidado com a empolgação agora, porque desde o início o enunciado fala que esse tanque é um tanque o quê? Sem tampa. Então não vai achar que tem uma base lá e que tem uma tampa aqui. Só tem a base. Deixa eu colocar aqui para você o seguinte, olha. Se a gente admitir essa ideia, base, pessoal, qual é a área da base? Professor, a área da base é a mesma coisa que π, que multiplica, eu vou direto, hein? Que multiplica o raio, que é 6, elevado ao quadrado. A área da base é igual a 36π metros quadrados. Diz o enunciado que cada metro quadrado na base custa R$ 5,00. Então, você quer ver uma coisa? Deixa eu pôr aqui, ó. Preço da base é igual a 5 que multiplica 36π. Preço da base é 5 que multiplica 36π, vai nos dar 180π reais. Professor, mas não tem que trocar o π por 3,14? Teria. Mas se você olhar as alternativas, você vai ver que em todas as alternativas tem π. Então não vou trocar nada, deixa do jeito que tá. Sabendo disso, me responda uma coisa. E a lateral? Qual é, deixa eu pôr aqui para você, a área lateral? Professor, área lateral é perímetro da base 2π vezes o raio, que é 6, e multiplica a altura, que vale 12. Logo, você vai me dizer que área lateral é igual a 12 vezes 12, que vai nos dar exatamente 144π metros quadrados. O preço, pensa comigo agora, o preço da lateral é igual a R$ 2,00 para cada um dos 144π metros quadrados. Então, o preço da região lateral são 288π reais. Se você somar o preço da lateral com o preço da base, você vai me dizer que o preço total, deixa eu colocar aqui, ó, então, o preço total vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 468 reais. Desculpa, 468π reais. Alternativa correta, letra A. Ok? Alternativa correta, letra A. Essa é a questão de número 1, uma construção da CAF, né? Lembra que a CAF normalmente não tem muito espaço, então bem ou mal você ia precisar aqui de organização para conseguir chegar lá, né? Tenha clareza, se você nunca resolve o exercício organizado, não é no dia da prova que você vai conseguir fazer ele organizado. Treine desde antes, né? Seja organizado desde antes. Você pega uma folha de papel, você traça quadrados nessa folha, divide ela originalmente em 4 partes. E aí você vai condimentando os conteúdos e a resolução ali dentro, para ir treinando esse processo. É um processo gradativo. Agora, sabendo disso, eu quero que você veja a questão de número, eu quero que você veja a questão número 2 da ACAF também. E a questão 2 da ACAF, deixa eu colocar ela aqui, ó, caiu muito cilindro na ACAF já. A questão 2 da ACAF diz assim: em um projeto de construção, um cano de concreto para drenagem de efluentes de uma indústria
fez-se uma planta na escala 1,40. Esse exercício, para mim, faltam uns conectivos nessa alternativa, né? Porque pensa só, em um projeto de construção, um cano de concreto para a drenagem de efluentes de uma indústria fez-se uma planta na escala 1:40, né? Que enunciadozinho ruim. Conversar com essa pessoa deve ser insuportável. Agora dá uma olhada. Nessa planta, o cano foi apresentado com um comprimento total de 20 centímetros, como você está vendo ali. Só para avisar, o cano que a CAF deu, mal desenhado, é aquela ideia que você está vendo lá em cima, ó. É aquela tubulação que a gente usa para esgoto, para esse tipo de coisa, para água, sei lá. Essa é a ideia que a gente tem lá. E aí ele continua dizendo o quê? O comprimento é de 20 centímetros, os diâmetros interior e exterior são de 1,3 centímetros e 1,5 centímetros, respectivamente. Qual é o volume em litros de concreto necessário para a fabricação desse tubo, admitindo o π igual a 3. Deixa eu só te mostrar uma coisa. A figura que nós temos é essa aqui. Ok? A figura que nós temos é essa. Você tem um cilindro principal por fora, certo? Você tem um cilindro principal por fora e você tem um cilindro menor que é oco por dentro. Se você desenhar essa figura, você vai enxergar basicamente isso aqui, ó. Vamos desenhar lá essa relação aqui aproximadamente. Você vai me dizer que a gente tem o quê? Um cilindro principal colocado aqui. Um cilindro principal colocado aqui e um cilindro oco colocado lá dentro. Embora pareça que isso não é algo habitual, você está cercado de situações que envolvem essa. O rolo de papel higiênico, por exemplo, apresenta exatamente isso daqui. O rolo de papel toalha e tal apresenta exatamente isso daqui. Então, tá lá. Essa é a ideia que a gente tem. De acordo com o enunciado, não esqueça, nós temos uma escala e essa escala, pessoal, ela é de 1:40. Só para dizer uma coisa. Quando eu escrevo uma escala de 1:40, quer dizer que toda vez que eu tenho 1 no mapa, na verdade eu tenho 40 no real. Tá ok? Cada um do mapa equivale a 40 do real. Você tem escala de 1 para 1 milhão, você tem escala de 1 para 10 mil, de 1 para 100 mil, de 1 para 100. Nesse caso, a escala é de 1:40, até para tentar te confundir e explorar uma relação aqui de razão e de proporção quando eu falo de escala. Muito bem. Sabemos, olha comigo, que o comprimento deste cano vale 20 centímetros. 20 centímetros no mapa, no desenho. Qual é o real? O real é 40 vezes a ideia original. 40 vezes 40, na verdade nós temos o quê? 40 vezes 40 te dá 800 centímetros. A medida real é de 800 centímetros. Ele quer a resposta final? Dá uma olhada comigo. Ele quer a resposta final em quê? Ele quer a resposta final em litros. Tá ok? Ele quer a resposta final em litros. Então, eu vou deixar aqui 800 centímetros. Agora, dá uma olhada comigo. O diâmetro, ó, os diâmetros interior e exterior são 1,5... Peraí. Se o diâmetro maior é de 1,5, o raio maior é igual a 0,75 centímetros. Perfeito? O raio maior é 0,75. Isso no desenho. Porque na realidade, eu tenho que pegar aquele valor que está colocado lá e multiplicar ele por quanto? Multiplicar aquele valor por 40. Se eu multiplicar aquele valor por 40, nem vou fazer a multiplicação lá, vou pôr direto aqui, ó. Isso vai nos dar, na realidade, põe lá, ó, 75 que multiplica 40, vai dar 4 vezes 5 que vai dar 20, vai dar 0 vezes 7 que vai dar 0 com 2, vai dar... não sei mais fazer conta, desculpa. 75 vezes 40, né? 75 vezes 40, vai dar 0 vezes 0 que dá 0, vai dar 4 vezes 5 que dá 20, vai 2, 4 vezes 7 dá 28, com 2 vai nos dar o quê? Com 2 vai nos dar 30. Então isso vai nos dar o quê? Vai nos dar 0, vai nos dar 0, vai nos dar 0 e vai nos dar 3, só que tem duas casas atrás da vírgula. Então isso é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 30 centímetros na realidade, tá ok? É o mesmo que 30 centímetros na realidade. Aí, dá uma olhada comigo, o diâmetro menor é 1,3.
Se o diâmetro menor é 1,3, quer dizer que o raio menor é 1,3 dividido por 2, que vai nos dar 0,65 centímetros. Que multiplicado por 40 vai nos dar o quê? Vai nos dar 26 centímetros, ok? Multiplicado por 40 nos dá 26 centímetros. Então, você tem as medidas colocadas aqui. Você quer o volume em litros, você vai pegar e vai dizer o seguinte, olha, volume nesse caso é a área da base multiplicada pela altura. Tem duas maneiras de pensar no volume. Você pode me dizer que o volume é volume do cilindro grandão menos volume do cilindro pequeno. Ou, deixa eu te perguntar uma coisa, isso daqui é um prisma, certo? Isso é um prisma, só que um prisma cuja base é o quê? Um prisma cuja base é uma coroa circular, certo? Nós temos um prisma cuja base é uma coroa circular. Então, você vai me dizer o seguinte, o volume é igual, como calcula a área de uma coroa circular? Coroa circular é π, que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela altura, e a altura vale o quê? A altura vale 800. Logo, o volume é igual, olha comigo, π que é 3, que multiplica 800, nos dá 2.400, que multiplica... Eu vejo as pessoas sofrerem agora. Pessoal, para pensar comigo. O que é Rzão menos Rzinho matemática básica? É um produto notável, deixa eu botar para cá, ó, é um produto notável de soma por diferença. Rzão quadrado menos Rzinho quadrado é a mesma coisa que Rzão mais Rzinho, que multiplica Rzão menos Rzinho. Em outras palavras, você vai pegar e vai me dizer que a gente tem o quê? Eu vou direto. Que a gente tem 30 mais 26, que multiplica 30 menos 26. Certo? 30 mais 26 multiplica 30 menos 26. Raiozão, raiozinho. Logo, a gente vai ter o quê? 2.400, que multiplica 56, que multiplica o quê? Que multiplica 4. Certo? Volume é igual a 4 vezes 22.400, que multiplica 4 vezes 56, vai nos dar 124. Deixa eu botar aqui, ó. 124 vezes 24 dá 4 vezes 124, vai dar 16, vai dar 9 e vai dar 4. E 2 vezes 124 vai dar 248, vai dar 6, vai dar 7, vem um para cá, dá 9... Vem um para cá, dá 9 e dá 2, com 2 zeros lá atrás. Então, o volume é igual a 297600, também conhecido como 297.600, está tudo em centímetros cúbicos. Mas aí, vamos lembrar de uma coisa. Você sabe que, observação importante, lembre, cada 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, o volume são 297.600 ml. Certo? 297.600 ml. Mas você sabe que 1 litro é igual a 1.000 milímetros. Se 1 litro é igual a 1.000 milímetros, você vai dividir isso daqui por 1.000 para que você tenha o volume em litros. Então, olha só. Se eu dividir isso por 1.000, você vai me dizer que o volume, dividido por 1.000, passa 3 casas para trás da vírgula, é igual a 297,6 litros. 297,6 litros. Alternativa correta. Espera aí, o que a gente esqueceu aqui? Área da base, π que multiplica Rzinho vezes Rzão. Altura vale 800, 4 vezes 0,65 dá 26, 4 vezes 0,75 dá 30, 297, eu substituí o π que vale 3, a área da base é π vezes a altura, área da base 30 com 26 dá 56, vezes 4 dá... Pessoal, 4 vezes 56 na minha conta... Deu quanto? 4 vezes 56 na minha conta deu 124. Mas é mentira. 4 vezes 56, perdão, vai nos dar o quê? Vai nos dar 224. Olha, muda tudo aqui. Peraí.
erro de impressão, né? Eu tinha impressão que estava fazendo uma coisa e fiz outra. Então a gente tem o quê? 224 vezes 24, que vai nos dar 4 vezes 224, vai nos dar exatamente 16, vai 1, dá 9, 4 vezes 2 vai dar 896 e vai nos dar 448, o que vai nos dar o quê? O que vai nos dar 6, 17, vem 1 aqui em cima, vai nos dar 13, vai 1 lá na frente, vai nos dar 5. Então, perdão, nós temos um volume igual a 537.600, eu adicionei os 2 zeros que estavam ali. Logo, quando nós fizermos isso, isto está em centímetros cúbicos. Quer dizer que é a mesma coisa que 537.600 ml, ou seja, o volume é igual a 537, você divide por 1000, já fizemos isso, para transformar em litros. 537,6 litros. Alternativa correta, letra C de credo. Se não presta atenção nos pequenos detalhes, né, ou se multiplica errado, se você erra a tabuada, pessoal, não vai dar certo. Então, cuidado, tá ok? Beleza? Muito bem. Essa é a questão de número 2, mas eu quero que você veja ainda, a questão de número 3, é uma questão do Enem e ela vai contar o seguinte. Bom, na questão número 3, basicamente, você vai me dizer que a gente tem o que lá? Você vai me dizer que a gente tem aqui, ó, um círculo maior. Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar o nosso trabalho. Temos um círculo maior e temos 4 círculos menores colocados ali. Ok? Um círculo maior, 4 círculos menores colocados aí. Se tem a sua figura pronta, você vai desenhando nela. Agora, dá uma olhada comigo. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos menores. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores vale 6 centímetros, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com um raio da base igual ao quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente leva isso em consideração, a figura que você tem aí é essa daqui. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, daqui, isso aqui é centro, isso aqui é centro, isso aqui é centro, isso daqui é centro. Quando você mede essa distância aqui, ó, isso é 6, isso é 6. Quando você mede esta distância aqui, isto é 6, isto é 6. Quando você mede essa distância, 6 e 6. Quando você mede esta distância que está aqui, você tem o quê? Você tem 6 e você tem 6. Perfeito? Então, ali no meio, acaba se formando o quê? Acaba se formando um quadrado. Agora, dá uma olhada comigo. Se eu sair lá daquele ponto, passar por aqui e passar por aqui, eu vou definir, olha comigo, o diâmetro maior. O diâmetro maior, ele é Rzão mais Rzão, ele é 2 vezes Rzão. E aí eu vou te perguntar uma coisa, 2 vezes Rzão é a mesma coisa que o quê? Se eu saio do centro e vou até aquela extremidade, meu tá torto aqui, mas se eu saio do centro e vou até lá, mede o mesmo 6, certo? Que não é o mesmo daqui. Se eu saio do centro e vou até lá, mede o mesmo 6 que eu tinha ali nas laterais. Agora, a minha pergunta para você é, quanto é que mede essa distância que está colocada aqui, ó? O que é isso aqui? Professor, isso que está colocado aqui, daqui até aqui, é uma diagonal, perfeito? É uma diagonal do quadrado de lado o quê? Do quadrado de lado 12. Então, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, isso daqui, ó, é 12 que multiplica raiz de 2. Para pensar comigo, quanto mede o diâmetro total verde? O diâmetro total verde mede 6 mais 6 mais 12 raiz de 2. O diâmetro total vai medir o quê? 6 mais 6 que dá 12. Tudo isso mais, olha comigo, 12 raiz de 2. Certo? Tudo isso mais 12 raiz de 2.
Ou seja, Rzão, dividindo tudo por 2, é igual a 6 mais 6 raiz de 2. Rzão é igual a 6, que multiplica 1 mais raiz de 2. De verdade, pessoal, a alternativa correta é a letra D. De verdade, não é exatamente uma questão de cilindros. É muito mais uma questão de geometria plana, de circunferências, uma inscrita na outra e aí associado a quadrado, do que exatamente um exercício falando sobre o quê? Falando sobre cilindros. Mas ele usa como corpo de ideia a relação de um cilindro aqui, beleza? Essa é a questão de número 3. Eu quero que você pegue, por favor, a questão de número 4. E na questão de número 4, deixa eu avançar aqui. Mentira, não tem questão 4. É a questão número 20 dessa aula, desculpa. Questão número 20 dessa aula. Deixa eu limpar isso que está colocado aqui, ó. Questão número 20. Vou aproveitar esse espaço que a gente tem aqui para a gente poder trabalhar. Bom, o que nós vemos naquela figura? É questão número 20 da Federal do Paraná. O que nós vemos ali, dá uma olhada comigo, é um reservatório que possui internamente o formato de um cilindro com 3,4 metros de diâmetro e 10 metros de comprimento. A gente poderia pegar aquela figura e colocar aquela figura que você está vendo lá, ó, em pé aqui para nós. Vou colocar aquela figura aqui. Você vai me dizer que nós temos isso e temos isso. Tá lá, ótimo. E aí você sabe o quê? Você sabe que a altura total daquela figura é igual a 10 metros. Você sabe, olha comigo, aquilo lá em cima é o centro da tampa. Isso aqui embaixo é o centro da base, certo? Centro da tampa, centro da base. Se eu sair do centro da tampa e vir até o centro da base, você vai formar aqui o quê? Um eixo central, certo? Um eixo central. Quer ver uma coisa? Deixa eu pôr aqui para o lado uma coisa para ti, que é a base. Se a gente colocar aqui ao lado a base, você vai me dizer que ao olharmos para a base, aquele eixo central, que é esse ponto aqui, está colocado lá, perfeito? Muito bem. Conhecendo essa informação, eu quero que você observe uma coisa. O diâmetro é igual a quanto? O diâmetro é igual a 3,4 metros. E a figura original tem a água, a figura original tem um cilindro deitado. Eu vou imaginar que isso daqui é tudo sólido e vou te dizer o seguinte. Aqui assim, mais ou menos, ó, tem o limite da água. E esse limite da água ele vai descer até aqui embaixo. Limite da água vai descer até aqui e vai descer até aqui. Então, aquilo que nós estamos vendo ali, ó, é o limite da água. Se você parar para pensar nessa figura, o limite da água vai estar mais ou menos aqui. Certo? O limite da água está mais ou menos aqui. É como se eu estivesse olhando de cima essa figura. Inclusive, vou fazer uma coisa para nos organizar, que é o quê? Eu vou dizer que aqui, ó, tem um ponto A e aqui tem um ponto B. E se eu disser que ali tem um ponto A e tem um ponto B, o ponto A, na verdade, está aqui, o ponto B, na verdade, está aqui. Perfeito? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu digo que o diâmetro desse círculo é igual a 3,4, eu estou te contando que, se eu sair do centro e for até a extremidade, eu tenho o raio, que é 1,7. Se eu sair do centro e for até essa extremidade, eu tenho o raio, que também é 1,7. Perfeito? Agora, dá uma olhada comigo numa coisa. Se tudo isso daqui é 3,4, se o raio vale 1,7 e essa altura da água é igual a 2,5, me diz quanto mede, se já tem 1,7, quanto vai medir aquele pedacinho verde que está colocado ali. De 1,7 para fechar o 2,5, falta 0,8. Certo? De 1,7 para fechar o 0,5, deixa eu até mudar uma coisa aqui, ó. Falta 0,8. Perfeito? Detalhe, geometria plana. Se eu saio do centro e vou até uma corda, a B é uma corda, e vou até uma corda formando com ela ângulo de 90, eu necessariamente divido essa corda em duas partes iguais. Você tem os triângulos pitagóricos, e tem um dos triângulos pitagóricos que diz o seguinte, olha, se a hipotenusa é igual a 17, os catetos vão ser 8 e 5, pensando nos triângulos pitagóricos. Se a hipotenusa é 1,7 e um dos catetos é 0,8, então o outro cateto vai ser o quê?
o outro cateto vai ser 1,5 metros. Tá ok? Aquele cateto, aquele pedacinho que está colocado lá, vale 1,5 metros. Tranquilo até aqui? Essa é a informação que a gente tem. Ah, professor, eu não ia lembrar disso. Ok. Se você não ia lembrar disso, você pega isso e bota aqui, ó. 1,7 ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais, eu vou dizer o seguinte, aquilo ali é um pedaço A, mais um Azinho ao quadrado. Ok? Mais um Azinho ao quadrado. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar 2,89 igual a 0,64 mais Azinho ao quadrado. 2,89 menos 0,64 vai nos dar 2,25 igual ao Azinho ao quadrado. Logo, o Azinho é a mesma coisa que 1,5 metros, que é o que a gente fez lá por triângulo pitagórico. Se você não lembra, você faz Pitágoras, literalmente. Agora, o que acontece? Essas são as informações até o momento. A primeira pergunta do exercício é: qual o volume total que o reservatório comporta? Pergunta boba, não precisava ter feito nada do que eu fiz. Você vai pegar e vai por aqui, ó. Pergunta letra A. Volume é a área da base multiplicada pela altura. Volume é a área da base, que vale π vezes o raio da base, que é 1,7 ao quadrado, que multiplica a altura, que vale quanto? Que vale 10. Só deixa eu, inclusive, te perguntar uma coisa antes de eu continuar. Eu tenho lá um ponto A, um ponto B. Eu vou dizer que eu tenho aqui um ponto C e que eu tenho lá atrás um ponto D. Quanto mede o segmento BC? O segmento BC, que corre exatamente nessa superfície aqui, segmento BC, que corre exatamente aqui, mede a mesma coisa que a altura do cano, mede 10. Então, isso que está colocado aqui, ó, também mede 10 metros. Ok? Aquela medida ali também é igual a 10 metros. Aí, você vai pegar e vai me dizer o seguinte: volume é igual a π, que multiplica 1,7 ao quadrado, que nos dá 2,89, e multiplica 10. Volume é igual a 28,9 π metros cúbicos. Essa é a pergunta letra A, perfeito? Essa é a pergunta letra A. Mas tem uma pergunta letra B que é o seguinte: num certo momento, a altura do líquido no interior do reservatório é de 2,5 metros, como indica a figura. Qual é a área da superfície do líquido exposta ao ar dentro do reservatório? Ele quer saber, olha comigo, esta área que eu estou vendo em vermelho aqui. E aí você há de convir comigo que, para calcular aquela área que é um retângulo, você me diria que aquela área tem o quê? Um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Me diga, quanto mede o segmento AB, que foi por onde eu comecei o cálculo? O segmento AB mede o quê? Olha, se isso daqui mede 1,5, isso daqui mede o quê? 1,5. Então, o segmento AB mede 3 metros. E quanto mede, pessoal, o segmento BC? O segmento BC mede 10 metros. A área da superfície exposta de líquido é igual à área de um retângulo, 10 vezes 3. A área da superfície exposta é igual a 30 metros quadrados. Ok? A área da superfície exposta é igual a 30 metros quadrados. Essa é a questão de número 20. Essa é a aula número 24, falando sobre o quê? Falando sobre cilindros, um tema que eu aposto com você. Vai aparecer no Enem, vai aparecer na Federal, vai aparecer na CAF, porque ele é muito, muito frequente. Legal? Grande abraço, até mais!